Obrigado. Eu quero conceder a palavra, em primeiro lugar, ao nosso presidente, Flávio Dino, para as suas considerações a respeito do convite que esta comissão lhe fez. Senhor presidente, pois não. Vossa Excelência terá 15 minutos, mas haverá a tolerância que for necessária para a sua exposição. Senhor presidente, senador Antônio Carlos Valadares, senhoras e senhores parlamentares, quero saudar muito especialmente a todos na pessoa de duas parlamentares baianas de grande qualidade, das quais sou admirador há muitos anos, sou obrigado a dizer, há muitos anos, a ilustre senadora, ex-prefeita, ex-deputada Lídice da Mata, a deputada Alice Portugal, minha companheira de partido também que está aqui. Senador Valadares, nós valorizamos imensamente essa audiência, tanto que aqueci plenamente e rapidamente ao convite de Vossa Excelência e, ao mesmo tempo, estamos aqui presentes com a equipe da direção da Embratur, toda a nossa diretoria está presente aqui, a nossa diretora Leila, de Mercados Internacionais, o diretor Marco Lomanto, de Produtos e Destinos, o Walter, diretor de Marketing, e o Tufi, que é o diretor de Administração e Finanças, mais os assessores da presidência. Quero, portanto, nas pessoas da equipe da Embratur e do Ministério do Turismo, das Secretarias de Turismo, do Trade, dos profissionais, cumprimentar todas e todas que aqui estão, e uma saudação muito especial aos telespectadores da TV Senado que nos acompanham em todo o país nesse instante. Senhor presidente, eu queria ir direto ao ponto mais intensamente debatido hoje. Acho que esse deve ser objeto da preocupação principal dessa comissão e dessa casa parlamentar. Nós temos hoje uma tendência de crescimento do déficit na nossa conta turismo. Acho que esse é o ponto principal que deve merecer uma atenção dos debates parlamentares. Ano passado, nós já tivemos um déficit superior a 15 bilhões de dólares, ou seja, não obstante o grande crescimento do turismo receptivo internacional, seja no número de turistas, seja no que se refere ao número de divisas, nós tivemos ainda de modo mais elevado, a saída de brasileiros e a consequente, claro, natural, exportação de divisas por intermédio do turismo emissivo internacional. Quero frisar, senhor presidente, como premissa, que não se trata de ausência do crescimento do turismo receptivo internacional, ao contrário. O nosso turismo receptivo internacional no ano passado cresceu 4,5%, que é 20% mais do que a média do crescimento mundial. Enquanto o turismo no mundo, segundo a Organização Mundial do Turismo, cresceu 3,8%, o turismo receptivo internacional no Brasil cresceu 4,5%. Saudar o secretário Luiz Otávio Neves, nosso companheiro da Secretaria de Turismo do Distrito Federal. Então, senhor senador Antônio Carlos Valadares, senhoras e senhores, esse é o ponto principal sobre o qual acho que nós temos que deter a nossa análise. Qual a razão pela qual, apesar do turismo receptivo internacional hoje crescer em todos os indicadores, número de turistas, divisas, número de eventos internacionais, ainda temos a tendência do déficit? Essa tendência do déficit vem se confirmando pelo seu fator gerador principal, qual seja o grande número de viagens internacionais dos brasileiros. É evidente que isso não é um fator que deva ser criticado. Ao contrário, é um fator que evidencia a pujança da vida econômica no Brasil. Em verdade, houve a melhoria do perfil da distribuição de renda, havia uma demanda represada em torno de viagens internacionais, uma demanda justa, e isso fez com que, crescentemente, os brasileiros buscassem viagens internacionais. A minha indagação principal nessa breve exposição é se apenas se cuida disso, ou seja, de uma demanda reprimida, ou se nós temos outros fatores que vêm alimentando essa tendência do déficit em razão do crescimento do turismo emissivo do Brasil.
E aqui eu quero, exatamente para sublinhar essa preocupação, trazer o dado relativo a 2013. Se nós pegarmos, senhor presidente, os 3 primeiros meses de 2011, nós vamos encontrar uma despesas de brasileiros no exterior da ordem de 4 bilhões e 700 milhões de dólares. Se nós pegarmos em 2012, idêntico período, ou seja, os 3 primeiros meses, nós vamos encontrar despesas de brasileiros no exterior da ordem de 5,3 bilhões de dólares. E se finalmente nós pegarmos os 3 primeiros meses de 2013, nós vamos encontrar despesas de brasileiros no exterior da ordem de 6 bilhões de dólares. Então, nós saímos de 4,7 bilhões de dólares em 2011, no primeiro trimestre, para, no primeiro trimestre de 2013, gastos da ordem de 6 bilhões de dólares. Ora, se essa tendência se confirmar, se perenizar aí nesse ano de 2013, muito seguramente nós teremos um déficit ainda superior ao déficit que tivemos em 2012. E essa questão é grave não apenas pelos aspectos fiscais aí envolvidos, mas, sobretudo, porque esse volume de viagens de brasileiros ao exterior significa a exportação de capitais e significa a geração de empregos e oportunidade de negócios em outros países. Evidentemente, no Estado Democrático de Direito, não se cogita de nenhuma medida restritiva à saída de brasileiros. Pelo contrário, repito, isso é um indicador da pujança, da força e da economia nacional. Porém, nós temos que analisar se, num certo sentido, não existe uma espécie de subsídio econômico às viagens internacionais, ou seja, pela ausência de competitividade, hoje muitos brasileiros buscam viagens internacionais porque os preços são melhores. E isso é voz corrente. Isso é um debate que eu faço questão de fazer com toda franqueza, porque ele não é um debate da Embratur ou do Ministério do Turismo. Ele é um debate da sociedade. Em verdade, quem diz isso é a sociedade brasileira. Cotidianamente, tudo bom, senador? Cotidianamente e crescentemente, essa tendência de viagens internacionais pela questão dos preços é registrada pela sociedade brasileira. Como superar isso? Ora, em primeiro lugar, é preciso entender que é necessário superar esses números, porque são números que trazem efeitos econômicos e sociais negativos. Como nós temos uma tendência de crescimento do turismo receptivo internacional, nós temos que aprofundar essa tendência e, ao mesmo tempo, analisar a ponta da saída, ou seja, fortalecer a tendência da entrada de estrangeiros no Brasil e, ao mesmo tempo, analisar por que tantos milhões de brasileiros estão optando por viagens internacionais em lugar de produtos e serviços turísticos no Brasil. Para o crescimento do turismo receptivo internacional, nós temos um momento altamente favorável. No ano de 2012, nós já tivemos os melhores números da história do turismo internacional no Brasil. E em 2013, nós teremos novamente, seguramente, os melhores números do turismo internacional na história do Brasil. A questão é que o turismo emissivo cresce numa velocidade mais alta. Os mega-eventos esportivos, a Jornada Mundial da Juventude, são uma oportunidade de acelerar o crescimento do turismo receptivo internacional. E eu acredito firmemente que isso vai acontecer. Ou seja, se no ano passado nós crescemos, no que se refere à entrada de estrangeiros, 4,5%, seguramente neste ano de 2013 nós teremos um crescimento mais robusto do que esse. Para isso, é preciso discutir alguns temas envolvendo o turismo receptivo e o turismo emissivo. E nesses minutos que me restam, eu gostaria exatamente de assinalar o que considero ser uma agenda prioritária de trabalho para essa comissão, para a Comissão de Turismo da Câmara, e para as autoridades governamentais e para o setor do turismo, o setor privado do turismo, aqui tão bem representado por várias entidades de classe do segmento. Em primeiro lugar, senhor presidente, acho importante nós percorrermos a agenda de promoção. E a agenda de promoção do Brasil, ela é feita com muita intensidade. Nós
realizamos, para apenas sublinhar um número, nós realizamos ano passado um evento internacional por dia útil fora do Brasil. Um evento de apresentação, de promoção do Brasil para operadores de turismo, agentes de turismo, imprensa especializada, público final representado nas feiras. Realizamos 14 eventos chamados Go to Brasil, com muito sucesso, com a participação de mais de 3.000 agentes de viagem, mais de 400 jornalistas. Um evento internacional, você falou? Por dia. Por dia? Por dia útil, fora do Brasil. Por dia útil. Fora do Brasil, no ano passado, nós realizamos aproximadamente 200 eventos internacionais, a Embratur, na sua agenda de promoção, seja eventos próprios, seja participação em eventos de terceiros, workshops, roadshows e assim sucessivamente. Na temática da agenda de promoção, os resultados estão vindo. Se nós analisarmos o item dos eventos internacionais realizados no Brasil, ranqueados pela ICA, nós tivemos um crescimento de 20% no ano passado. Para ser mais preciso, 18%. Ou seja, nós saímos de 300 eventos ranqueados internacionalmente realizados no Brasil para praticamente 360 eventos realizados em 60 cidades diferentes do Brasil. Então, nós temos uma agenda de promoção sólida, consistente, duradoura, com método, com ciência, não apenas com intuição, com pesquisa. O que nós precisamos, naturalmente, discutir no Parlamento, que é a Casa das Leis e a Casa do Orçamento, é se é adequado para um país da importância do Brasil, a sexta maior economia do mundo, ter, para a sua promoção turística internacional, apenas cerca de 100 milhões de dólares. Isso é compatível com o tamanho do Brasil, isso é compatível com as divisas que o turismo gera. Essa é uma reflexão que eu faço questão de sublinhar aqui aos senhores e às senhoras parlamentares e a todos que nos assistem. Em relação à agenda de promoção, portanto, a indagação principal que faço é se é adequado. E falo isso numa dimensão prospectiva, porque o orçamento de 2014 não será executado integralmente por mim. Não se trata, portanto, de uma questão pessoal de reivindicar recursos para a minha gestão na Embratur. Ao contrário disso, pensando na importância dessa promoção de imagem do Brasil, que é muito maior, inclusive, do que a dimensão concreta, empírica, pragmática, apenas do turismo, da contabilidade da entrada de turistas ou de divisas. É uma questão estratégica do reposicionamento do Brasil, da melhor compreensão do mundo acerca do Brasil, e penso que é importante discutir essa temática acerca da agenda de promoção, muito especialmente acerca do orçamento dedicado a essa função governamental. O segundo item, senhor presidente, que acho importante sublinhar, diz respeito a uma agenda de facilitação da entrada de estrangeiros no Brasil. E ela tem duas questões, a meu ver, emergenciais. Os dois principais emissores de turistas para o Brasil são, respectivamente, Argentina e Estados Unidos. E, em ambos os casos, vigoram medidas restritivas à entrada desses nacionais desses países no nosso território, ou da saída do seu território. No caso da Argentina, por razões, claro, de economia interna, da política interna, e naturalmente nós respeitamos a soberania de outra nação, a presidenta Cristina Kirchner editou um pacote de aumento da tributação das viagens dos argentinos. Nós tivemos, com isso, uma redução do volume do crescimento do turismo argentino no Brasil. No ano de 2011, nós tivemos um crescimento da ordem de 14% e no ano de 2012 apenas de 4%. Ou seja, a entrada de argentinos continuou a crescer, mas diminuiu de modo bastante acentuado o ritmo, exatamente em razão das medidas fiscais, tributárias editadas pelo governo argentino. O segundo maior emissor de turistas para o Brasil são exatamente os Estados Unidos. E nós temos uma espécie de congelamento no número de cidadãos norte-americanos, estadunidenses, que nos visitam anualmente. Nós estamos em torno dos 600 mil cidadãos dos Estados Unidos que nos visitam, enquanto que mais de 1,5 milhão de brasileiros visitam os Estados Unidos. Então, apenas no que se refere a uma nação, um grande mercado, nós somos um grande mercado para eles,
em gastos, inclusive, porque cada vez mais os brasileiros gastam mais, e também na presença do número de estrangeiros, reciprocamente isso é verdade, e nós temos, paradoxalmente, a vigência de uma política danosa a ambas as nações, que é a política acerca da concessão de vistos. Muito especialmente essa política danosa ao Brasil, muito especialmente ao Nordeste do Brasil, porque é impossível praticamente competir comparando o Caribe com o Nordeste, porque o Caribe está mais próximo, é mais barato e não tem exigência de visto. Ora, nós somos bonitos por natureza, nós somos a nação mais maravilhosa do mundo, não há dúvida, há consenso absoluto entre nós aqui. O problema é que a gente precisa convencer os outros, não nos basta nós estarmos convencidos desse espírito cívico, patriótico, às vezes até indevidamente ufanista. Nós precisamos fazer com que as outras nações compreendam isso. E acho, senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, que é algo emergencial que o parlamento brasileiro discuta e delibere sobre a temática dos vistos. É evidente que há outros aspectos que não me cabem comentar, afetos a outras repartições governamentais, muito especialmente ao Ministério das Relações Exteriores, mas quero sublinhar que, do ponto de vista comercial, a exigência de visto de entrada de cidadãos dos Estados Unidos no Brasil é desastrosa e acho que é emergencial que haja uma deliberação do Parlamento brasileiro acerca dessa temática. Acho que a soberania nacional é algo muito maior do que a exigência de um visto. Eu, particularmente, acho que é um enfoque equivocado enxergarmos apenas pela ótica da soberania nacional. Porque, se fosse verdade que o visto é algo imanente à soberania nacional, nós teríamos que exigir visto de todas as nações do mundo, todos os visitantes de todas as nações do mundo, porque, afinal, nós temos uma relação entre nacionais de dois países soberanos em termos internacionais. Acho, portanto, que há um excessivo dogmatismo no trato dessa questão e quero sublinhar que não acho de hoje. Em 2007, na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, votei a favor de um projeto que pretendia afastar a exigência do visto naquela ocasião, portanto, já se vão praticamente 7 anos. Finalmente, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, quero falar da terceira agenda, que é a agenda da competitividade. Agenda de promoção, agenda de facilitação, agenda de competitividade. Quando nós falamos de competitividade, nós temos uma espécie, desculpe a expressão inusual, mas uma espécie de jogo de empurra. Ou, dizendo mais sociologicamente, uma espécie de cultura do repasse. Ou seja, quando nós falamos de competitividade, o setor privado diz que a culpa é do governo. E o governo olha para o setor privado. E nós precisamos encontrar um termo pactuado, concertado, articulado, que, de fato, garantam medidas que possam melhorar a competitividade do produto turístico brasileiro. Competitividade, naturalmente, envolve qualidade e envolve preços justos. Todos nós aqui e todos os milhares ou milhões de telespectadores que nos assistem agora pela TV Senado, ao efetuarem uma decisão de compra de uma viagem, normalmente pergunta quanto custa, sobretudo no que se refere a viagens familiares. Se é assim nos nossos lares, é assim, evidentemente, nos lares dos... Já concluo, senhor presidente. Nos lares dos alemães, ou dos canadenses, ou dos franceses, ou dos uruguaios. Então, acho, senhor presidente, senhoras e senhores, que nós temos que percorrer essa agenda da competitividade com muita franqueza, com muita contundência. Nós avançamos um pouco no ano passado, 2 medidas editadas pela presidenta Dilma, uma relativa à redução das tarifas de energia, que impactam muito positivamente e muito diretamente a cadeia produtiva do turismo, muito especialmente a rede hoteleira, e tivemos de modo pioneiro a inclusão da hotelaria e da aviação no chamado Plano Brasil Maior, prevendo, inclusive, desoneração parcial em relação a alguns tributos, sobretudo aqueles incidentes sobre a folha de salários. Particularmente,
acho que nós precisamos avançar mais, ou seja, é preciso avançar ainda mais numa agenda regulatória e numa agenda de desoneração tributária que faça com que o Brasil não perca esse excelente momento que nós temos à nossa frente. Ou seja, que nós potencializemos, otimizemos esse excelente momento que o turismo vive. Em segundo lugar, nós precisamos, do lado privado, ter mais concorrência, ou seja, ampliar a oferta. No que se refere à rede hoteleira, os investimentos privados que estão sendo realizados, e aqui eu quero parabenizar muito especialmente o segmento por acreditar no Brasil, por investir no Brasil, já garante o crescimento dessa competitividade. Porém, é preciso olhar com muita atenção se não há uma tendência a cartelização, uma tendência a práticas nocivas de mercado e a prática de margens arbitrárias e abusivas de lucro. Eu nunca encontrei nenhuma razão científica, concreta e objetiva para muitas das tarifas hoteleiras que são cobradas no Brasil. E isso é um erro, isso é um equívoco. Isso significa, em nome do imediato, renunciar ao futuro. Em nome de ganhos táticos, renunciar a ganhos estratégicos. E isso compromete a imagem do destino turístico Brasil de modo duradouro. Ou seja, a exposição mundial que o Brasil tem é, como tudo na vida, uma faca de dois gumes. Ela é positiva, mas, ao mesmo tempo, traz exigências adicionais, porque o mundo, olhando com mais atenção para o produto turístico Brasil, é claro que as opiniões que foram emitidas daqui até 2016 ou daqui até 2020 impactarão o destino do turismo brasileiro pelas próximas décadas. Ou seja, nós não estamos jogando o destino do turismo brasileiro apenas daqui até o final dessa década, mas sim a médio prazo para as próximas décadas. Finalmente, em relação à rede hoteleira, nós estamos fazendo a nossa parte, acompanhando a evolução dos preços, e discutindo com muita franqueza, com muita clareza com o setor privado, muito fraternalmente, às vezes à custa de incompreensão de entidades representativas do setor, que, por vezes, desconsideram a aliança que a Embratur tem historicamente com o setor privado, com o trade turístico no Brasil, mas, em nome da aliança, nós não podemos, naturalmente, renunciar ao papel governamental de dizer as verdades, por mais dolorosas que elas sejam. Afinal, nós somos pagos para isto. Então, é nosso dever, mais do que um direito, a nossa obrigação, dizer nesta casa do Parlamento Brasileiro, nessa casa que representa os estados brasileiros, que é preciso olhar com muita atenção para os preços da hotelaria, muito especialmente em alguns mercados de grande importância para o Brasil. E, em conclusão, senhor presidente, me refiro à aviação. Em relação à aviação, essa temática da concorrência é ainda mais dramática, porque nós tivemos uma drástica redução de oferta e uma tendência à prática de preços que não se justificam. E eu tenho muita tranquilidade de dizer isso, porque os parlamentares viajam toda semana. Então, como os parlamentares viajam toda semana para os seus estados, conhecem isso e sabem que, apesar de uma série de dados que circulam acerca das tarifas cobradas pelas companhias aéreas, nós temos hoje também, sobretudo quando a viagem não é planejada com muita antecedência, que não é o que ordinariamente acontece, nós temos tarifas que precisam ser debatidas. E, para tanto, penso que duas medidas regulatórias e de políticas públicas são imprescindíveis. Em primeiro lugar, a rápida e adequada implementação do Plano de Aviação Regional. Foi anunciado ano passado pela presidenta Dilma e é muito importante que a Comissão de Turismo do Senado, assim como a da Câmara, acompanhe a execução desse plano de expansão dos aeroportos, de incentivo econômico, inclusive de subsídio econômico às companhias aéreas, para que nós possamos ter, mediante a expansão de uma aviação regional, maior concorrência e, acreditamos nós, preços mais justos. E a segunda medida regulatória, além da aviação regional, diz respeito
ao debate que foi travado na União Europeia 20 anos atrás, e acho que é hora de travar no Brasil, até porque uma das maiores empresas brasileiras se fundiu com uma empresa chilena. Se nós temos o Mercosul, se nós temos a Unasul, por que não nós refletirmos em torno de uma política de céus abertos na América do Sul, pelo menos? Como fez a União Europeia? A União Europeia pratica uma política de céus abertos que produziu excelentes resultados no que se refere à expansão da oferta e que no que se refere ao surgimento de novas companhias de baixo custo e, portanto, na prática de preços mais competitivos, que é fundamental para o turismo de lazer, mas também para o turismo de negócios e eventos, na medida em que a captação de um evento internacional depende muito do preço da hotelaria, das tarifas, dos voos domésticos que eventualmente sejam necessários, inclusive porque nós queremos que o turista que venha para um evento visite outras cidades. Nós temos aqui o estado de Vossa Excelência, que não é sede da Copa do Mundo, mas nós pretendemos e trabalhamos para que os turistas... O estado de Sergipe. Exatamente. Para que os turistas que, por exemplo, estejam na Bahia ou em Pernambuco ou no Rio Grande do Norte também conheçam o São João de Sergipe, conheçam as praias de Aracaju, conheçam o cânion, possam até andar de balão eventualmente, enfim, conhecer os atrativos turísticos do estado de Vossa Excelência. Com isso, concluo essa explanação, sublinhando a importância, a meu ver, dessas 3 agendas e do debate prosseguir nessa comissão de modo conclusivo. De um modo geral, nós temos um caldo de cultura, ou nós temos uma massa crítica já muito acumulada. Na verdade, nenhuma ideia genial está para ser tida no que se refere à temática do turismo. Eu estou aqui repetindo temas que já foram debatidos nessa mesma comissão parlamentar, no parlamento, há muitos anos. Mas me consolo com o poeta cubano José Martí, que diz que sempre diz uma novidade aquele que repete uma verdade. Então, como eu estou aqui repetindo verdades, estou, segundo o poeta, dizendo novidades, novidades que são de grande importância, não só para o turismo, mas para o desenvolvimento nacional. Muito obrigado.